Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a Marta pelo convite. Eu escrevi um textinho para esse evento, né? Mas se pudesse classificar esse textinho, eu classificaria como um desabafo irônico, né? O texto não tem muito teor científico, mas espero que consiga traduzir aquilo que eu penso, né, sobre o neoliberalismo. O título é Neoliberalismo, Ser e Ter, né? Composto por duas partes, o textinho é breve, composto por duas partes. A primeira é um panorama histórico sobre como o neoliberalismo nasceu, como cresceu e, infelizmente, como não morreu, mas se espalhou pelo mundo como praga. E a segunda parte é dedicada a alguns exemplos, as características do neoliberalismo e uma ideia para onde a gente vai, né, com essa praga. Bom, eu vou ao texto, então. Vivemos numa época de indigência total do espírito, época em que o espírito se rendeu à matéria, o ser ao ter. É a época do neoliberalismo, onde tudo pode ser comprado e vendido. Época do imperialismo mercadológico, que devasta com seu poder invisível milhões de destinos humanos. Tudo começou logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Houve um período extremamente desfavorável para os defensores fanáticos do mercado livre. Os propagadores furiosos da tese de que todo mundo deveria cuidar de si, sem interferência do Estado. Naquela época, quase ninguém acreditava nos clichês neoliberais, porque ficou claro que a guerra não foi conquistada por exércitos de mercenários, nem pelo egoísmo saudável. Foi conquistado graças aos esforços coletivos de muitas pessoas, graças à sua solidariedade, à prontidão para se ajudar uns aos outros. Portanto, era natural que a maioria das pessoas, após a vitória sobre Hitler, continuava a acreditar em tais valores, a confiar mais na solidariedade e na cooperação do que no egoísmo. No entanto, um pequeno grupo de empresários estava profundamente preocupado com o fato de que as ideias relacionadas à justiça social estavam ganhando cada vez mais força. Então, decidiram de imobilizar essas tendências. Caso contrário, poderia sofrer grandes perdas financeiras. E uma vez que tem muito mais prestígio afirmar que estão defendendo ideias ao invés de suas fortunas, os representantes do capital financeiro começaram a criar fundos, centros, sociedades e todas as outras estruturas destinadas a defender os princípios do mercado livre. A primeira estrutura desse tipo foi estabelecida em 1947, conhecida como Sociedade Mont Pelerin. Entre seus cofundadores estão figuras como Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, Karl Popper. O principal, claro que para a criação de uma estrutura influente, a autoridade acadêmica não é suficiente. O principal é ter dinheiro. O dinheiro é fornecido pelo Credit Suisse Bank e outras fundações. Hayek publica o livro com o título O Caminho para a Escravidão. Nesse livro, o economista austríaco defende a tese de que qualquer tentativa de planejamento por parte do Estado inevitavelmente leva ao totalitarismo. Por essa razão, o autor acredita que a participação das estruturas estatais
na vida da sociedade deve ser reduzida ao mínimo e que tudo deve ser deixado para a mão invisível do mercado. As próximas décadas mostram a insolvência completa dessa previsão. Na Europa Ocidental e na América, o Estado não só que não se recolheu como um rato assustado, mas, ao contrário, agiu de forma proativa. Graças a seu papel ativo, essas sociedades prosperaram e alcançaram um elevado nível de bem-estar social. Aliás, aqui temos que fazer uma ressalva. O bem-estar social nos países do Ocidente, naquela época, se devia, sobretudo, à Guerra Fria, que era também uma espécie de disputa que se estendia em todas as esferas da vida social. Disputa entre Ocidente e Oriente, né? Esporte, ciência, educação, economia, industrialização, bem-estar social. Nesse contexto, os neoliberais tinham que acabar com essa Guerra Fria. E acabaram, corrompendo o narcisista Gorbachev. No entanto, esse bem-estar social, para os neoliberais, de linha dura, era um fato de pouca importância. Se eles contradizem sua teoria preferida, então a culpa está nos fatos, não na teoria. No coração do sucesso neoliberal, há uma ideia simples, porém muito eficaz, de Hayek. Não adianta tentar mudar a opinião de toda a população, disse o economista austríaco. Basta mudar as crenças das elites. Hayek tem em mente jornalistas, professores universitários, intelectuais, públicos, escritores. Então, eles se tornarão protagonistas do convencimento da comunidade de que não há melhores ideias do que a do mercado livre e da privatização. Ao longo do tempo, verifica-se que essa estratégia funciona perfeitamente porque o fundamentalismo do mercado estava começando a desfrutar de um crescente apoio entre as pessoas. Mas esse sucesso não se deve tanto às grandes mentes. Uma das principais razões para o sucesso dos neoliberais é a direção certa do dinheiro dos patrocinadores, a mídia. Os neoliberais estão perfeitamente conscientes de que a influência que os meios de comunicação de massa possam fornecer a eles é incomparável. O Instituto Britânico de Economia torna-se pioneiro no namoro de figuras importantes de mídia. O objetivo principal é que os mais influentes deles estejam corados do keynesianismo e depois recrutados para a nova fé. A estratégia mostrou-se bem-sucedida porque pouco tempo depois, jornais como Times, Financial Times e Economist começaram a escrever com amor crescente sobre a grandeza do mercado. Do outro lado do oceano, esse processo vai ainda mais rápido. Nos Estados Unidos, o campeão indiscriminado de cuidados de mídia é uma fundação bem conservadora chamada Heritage, criada no início da década de 70 com dinheiro do magnata de cerveja Joseph Kors. Naquela época, a administração Reagan tinha à sua disposição dezenas de especialistas que estavam prontos para escrever um artigo em qualquer momento e participar de transmissões de rádio e televisão, defendendo, naturalmente, os princípios do mercado sagrado e a privatização ainda mais sagrada. Não é difícil pagar pela influência da mídia, desde que tenha patrocinadores como Chevron, Texaco, Pfizer, Johnson & Johnson, Ford, etc. Assim começa a procissão vitoriosa do neoliberalismo. Graças a centenas de ONGs em todo o mundo, agentes de mídia e forças políticas, os ideólogos neoliberais conseguiram convencer uma grande parte da humanidade de que o mercado é bom e o Estado mau, que a privatização dos bens do Estado é a pedra filosófica da prosperidade,
que os ricos são ricos porque são inteligentes e os pobres são pobres porque são estúpidos, que o egoísmo é a mais bela qualidade humana e a solidariedade a mais prejudicial, que qualquer tentativa de corrigir, mesmo no mínimo, a desigualdade social levará ao totalitarismo. Essas mantras neoliberais, que dominaram a consciência pública por quase 30 anos, acabaram por levar à maior crise da história humana, a falência de Lehman Brothers. A crise econômica global, resultante do domínio do modelo neoliberal e da crença de que o egoísmo e a busca do máximo lucro podem criar um mundo verdadeiramente justo. Bem, eles não podem. Entre as principais características dessa forma de capitalismo radical, podemos destacar os seguintes: mínima participação do Estado na economia do país, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, abertura da economia para a entrada de multinacionais, entre outras. Com outras palavras, são regras capitalistas que dão força econômica aos ricos e tiram a mesma força dos pobres. Em dimensão macroeconômica, o neoliberalismo beneficia apenas as grandes potências econômicas e as grandes corporações. Os países pobres, mesmo os emergentes, como o Brasil, por exemplo, sofrem com as consequências sinistras dessa política neoliberal. Um fato gritante é o governo fora Temer. Nesses países, o jugo neoliberal gera desemprego, baixos salários, aumento das diferenças sociais e dependência do capital internacional. Enfim, gera miséria, indigência humana e mal-estar social. Os neoliberais são fanaticamente convencidos na superioridade moral do mercado. Para eles, o mercado não é apenas a forma mais eficiente de interação humana, é também, sobretudo, juiz moral supremo que determina todas as áreas da atividade humana. Para eles, tudo que está ligado ao poder público deve ser reduzido e, consequentemente, extinguido. Dito de outra maneira, o seu ideal é de um Estado que não é Estado. O ódio filial dos neoliberais em relação ao Estado é transferido também para muitas outras áreas da interação humana, não relacionadas de nenhuma maneira com as políticas públicas. Valores tais como solidariedade, empatia, cuidar dos socialmente desfavorecidos, ajuda mútua, etc., não fazem parte do seu cardápio social. Eles não gostam dos sindicatos, tampouco de esquerda e todas as suas formas políticas e intelectuais. Aliás, em vez de enumerar longamente o que os neoliberais realmente não gostam, é melhor dizer o que eles gostam, apenas uma única coisa: o limpo e não maculado por nenhuma política pública mercado. Para eles, as ações humanas mais significativas consistem em compra e venda, e o maior ideal é o máximo lucro. Simples, não é? Onde ter relações de mercado, egoísmo está em pauta. Este é absolutamente necessário para ser um jogador de sucesso no mercado. Bombardeados diariamente pelas mídias corruptas com as ideias do livre mercado, as pessoas se acostumam a aceitar suas regras. Elas estão sendo instruídas pela lógica do mercado a fazer apenas ações de seu próprio interesse e também desprezar todos os projetos humanitários. E essa maneira neoliberal de pensar leva a uma degradação total, tanto moral quanto intelectual. Essa forma de capitalismo não precisa de pensadores intelectuais e artistas originais. O mercado interessa-se principalmente por atores hábeis, astutos, capazes de apagar de si
quaisquer normas, regras e escrúpulos morais. Os mercadores são os heróis do nosso tempo. Para que pensadores e visionários? Uma sociedade cujos cidadãos estão envolvidos com compromisso de compra e venda para satisfazer suas ambições egoístas de consumidores insaciáveis não pode gerar ideias relevantes. Não é nenhum acaso que a ascensão do neoliberalismo, que se tornou particularmente visível desde o início da década de 70, coincida com o florescimento de outro movimento manifesto nos círculos artísticos e científicos, o pós-modernismo. Esse movimento declara abertamente que não acredita em grandes ideias, não está interessado nas grandes teorias que explicam o mundo. O pós-modernismo é uma recusa deliberada de criação de novos conceitos, ideias e valores. Não cria nada de novo, mas extremamente preocupado em reformular, em um estilo imaginário e divertido, visões de mundo já há muito tempo existentes. Não importa se você inventou algo novo, original, mas como exatamente você reformulou o que já conhece. O pós-modernismo não valoriza o original. Ele não tem ouvido para o inédito. Aprecia apenas o sucesso, de preferência o sucesso material e financeiro. O acúmulo de dinheiro e ativos financeiros, que antes tinha sido visto com desprezo, um sinal de burguesia e estreita mentalidade, na era pós-moderna tornou-se uma prova irrefutável de grandeza. Damien Hirst é a pessoa mais aclamada na arte hoje, não porque suas obras sejam geniais. Aliás, o que tem de genial na carcaças imersos e formou. Mas por que ele é a pessoa mais aclamada na arte hoje, não porque cria uma arte original, mas porque ele ganha mais dinheiro para eles. Claro, Damien Hirst é uma ícone neoliberal clássico. Não importa o que ele faz, como ele faz e por que ele faz. O importante é que ele tem sucesso no mercado. A mesma coisa podemos dizer de um famoso artista búlgaro, Hristo Yavachev, que embala prédios pelo mundo. Claro, a embalagem é um importante elemento da lógica do mercado. Assim, neoliberalismo anda com mãos dadas com pós-modernismo, ambos unidos pelo ódio e pela vingança num combate mortal contra o espírito humano. Oswald Spengler certamente acertou quando enunciou o crepúsculo do Ocidente, que nada mais é do que o crepúsculo do espírito humano. A civilização é a morte da cultura, afirmava o filósofo. E o neoliberalismo e pós-modernismo, podemos completar, são os implacáveis assassinos. Para o neoliberalismo brasileiro, também vale a teoria de que o sucesso do mercado é incomparavelmente mais importante do que coisas incompreensíveis e obscuras, tais como o gosto, a estética, a moral, etc. Os clássicos ícones neoliberais no Brasil são, por incrível que pareça, as duplas sertanejas. Cada um deles merece ser imortalizado em um romance ou filme, até em peça de teatro do tipo Os Dois Filhos de Francisco, que narram e representam como esses sublimes artistas, sem qualquer apoio do Estado e até mesmo em constante luta com todo tipo de obstáculos, estruturas estatais e pretensiosos intelectuais, ganham finalmente o amor das massas e conseguem um tremendo sucesso no mercado. Um enredo 100% neoliberal, onde quer que você o olhe. Todo neoliberal que se respeita deve aplaudir as conquistas dos cantores sertanejos e criticar o governo se ele decidir apoiar financeiramente uma orquestra filarmônica, por exemplo. Vocês estão... por exemplo, violando assim criminalmente as leis infalíveis do mercado. As suas sugestões,
os implacáveis neoliberais responderão com o imbatível argumento de que se os filarmônicos são tão bons músicos que concorram no mercado. Neste caso, significa colocar seus instrumentos em um estádio e começar a tocar. Por exemplo, um concerto para o violino e orquestra de Sibelius, ou por que não uma sinfonia de Serguei Rachmaninoff. Se eles reunissem mais audiência do que Zezé de Camargo e Luciano, ou Bruno e Marrone, maravilhosamente. Se não, sorry. Então o mercado adora mais Zezé de Camargo e Luciano e Bruno e Marrone. E ele é a última instância com qual não se discute. E se alguém continuar a insistir em uma atitude mais especial para com música erudita, então ele é um comunista doente. Outro exemplo significativo da lógica do mercado, cujas consequências são devastadoras, é a porte de arma nos Estados Unidos. Sabemos que na terra dos Yankees, algo muito comum é uma pessoa desparafusada ou simplesmente um homem de mau humor em um dia de furia, armado até os dentes, começar a matar tudo o que respira ao seu redor. Mas por que essas coisas estão acontecendo nos Estados Unidos? Não há outras pessoas desparafusadas ou com mau humor em outros países que gostariam de matar tudo ao seu redor? Ah, é claro, em qualquer país do mundo. Eu mesmo já tinha essa vontade. Eu acho que todo mundo tem essa vontade, de vez em quando. Mas não é tão fácil em outros países equipar-se com armas. Nos Estados Unidos, porém, é muito fácil, porque o mercado mostra que existe demanda. Se há demanda, deve haver também oferta. E todas as tentativas por parte do governo de Obama, por exemplo, para regular esse processo em nome da vida ou da segurança dos cidadãos se quebra diante do argumento infalível do neoliberalismo. Não se atreva a mexer. O mercado sabe melhor do que você. E se o mercado quer armas para ser vendido livremente, assim que seja. Numa sociedade onde os valores neoliberais dominam, é inevitavelmente que se chegue à matança, como acabamos de descrever. No entanto, pior ainda é a destruição deliberada do espírito. Algum tempo atrás, o Wall Street Journal informou que a Faculdade das Ciências Humanas na Universidade de Harvard, considerada a instituição formadora dos críticos literários da filologia americana, estava perdendo popularidade por causa da percepção dos potenciais estudantes de que teriam dificuldade em encontrar emprego após a formação. De fato, os dados estatísticos mostram que o desemprego entre os jovens que se formaram em inglês, literatura, filosofia e história é muito maior do que entre os estudantes que se dedicaram às ciências exatas. A sociedade do neoliberalismo não precisa de ciências humanas ou pensadores críticos. O Estado neoliberal precisa de gente preparada para compra e venda. Eles não enxergam a universidade como um templo do conhecimento, mas como qualquer empresa que tem que vender seus produtos. Eles categoricamente se recusam a entender que a educação não é um produto, mas um direito sagrado para todos os cidadãos. Outro lado interessante das teorias neoliberais é a tendência de considerar que seus pressupostos teóricos estão baseados em verdades científicas inabaláveis. Apesar de todas as suas reivindicações para a ciência, o neoliberalismo é apenas uma matriz ideológica muito mais próxima das fobias dos seus teóricos do que dos fatos. Na sociedade dominada por ideias neoliberais, há ainda uma outra tendência que é muito perigosa e devastadora. Refiro-me à destruição gradual e constante das normas morais e comportamento ético. Uma vez que o significado da vida, de acordo com os capitalistas, com esses capitalistas radicais, é lucro, tudo o resto vai ao fundo. O que importa é que o mercado esteja satisfeito. Não importa, porém, se essa satisfação é alcançada por violação
das regras escritas ou não escritas de conduta ética. O fanatismo mercadológico obedece apenas uma regra que os indivíduos devem observar ao buscar maiores lucros. Nunca, mas nunca deve permitir que fossem pegos em atos ilícitos. Todo o resto é permitido. Em uma sociedade baseada no egoísmo racional, as pessoas começam lentamente a perder seus traços normais, transformando-se em algo completamente inumano. Esse processo de perda da humanidade no homem levou Heidegger, enquanto cavava trincheiras após a guerra como punição, a anunciar o perigo de que o animal tecnificado estava prestes a nascer. E ele nasceu. E é a era deste animal, que perdeu a relação com o ser, substituindo-o com ter. Eugênio Ionesco apresenta essa queda do homem em sua obra Rinocerontes. É claro que essa transformação pode ser encontrada não só em trabalhos filosóficos e artísticos, mas também e antes de tudo na realidade. Basta darmos uma olhada ao nosso redor. É claro, os presentes aqui fazem exceção. A propaganda, devemos reconhecer, é uma arma poderosa e mágica dos neoliberais. Ela faz milagres. Torna o homem um estimado consumidor. Ela cantareja incessantemente o mesmo refrão, ou, se preferir, o mesmo feitiço. Mercado, lucro. Mercado, lucro. Mercado, lucro. Traduzindo, obedeça ao mercado e suas leis. O lucro máximo é a sua única meta. Assim, os valores morais, a ética kantiana e seu imperativo categórico estão subjugados pela ética do mercado e atiradas nas prateleiras poeirentas das bibliotecas universitárias, onde alguns poucos malucos extemporâneos se atrevem a ler. Não parece uma trama quixotesca? Algo fora do tempo, dos tempos pós-modernos? Estamos vivendo numa sociedade em que os valores humanos devem ser sacrificados no altar do egoísmo racional em prol do mercado Frankenstein e seus jogos nefastos? Na sociedade do capitalismo radical, as leis da selva atuam implacavelmente. O mais forte engole o mais fraco. Por isso, essa ideologia cacareja algo familiar, a la schilleriano, mas com valor invertido. Oligarcas de todos os países e continentes, unem-se. Enquanto os oligarcas se unem, povos e estados se dividem. Dividir para dominar. Eis a lógica geopolítica do capital financeiro. A tendência de despojar os povos e os estados da sua identidade e sua história e transformá-los em tribos com bandeiras. Nada mais é que aniquilação do Estado Nacional. A Europa, como sempre, é protagonista, neste caso, da sua própria derrota. Derrota que começa com a simples reestruturação dos livros da história. O que resta ao humanismo? Se hoje o mercado é templo no qual o capital é Deus, então que venha o anticristo. Obrigado.